Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Esse é o Talk Fértil, eu sou Ricardo Luba, ginecologista, e a cada 15 dias a gente está aqui para conversar a respeito de algum assunto relacionado à fertilidade. E o assunto de hoje é um assunto bastante interessante, bastante frequente, cada vez mais frequente, que é a questão da fertilidade masculina. A primeira coisa que eu sempre costumo dizer é: os homens são difíceis de aceitar ou até de fazer alguma investigação. É muito comum no consultório a gente chegar, encontrar os pacientes que vão procurar a gente, os casais que vão procurar a gente falando que estão com dificuldade de engravidar, e a gente pergunta: não, mas você fez algum exame, o marido e tal? E o espermograma, por exemplo, é um exame que deve ser feito de início de avaliação. Então, é um exame fácil de ser feito, é um exame rápido de sair o resultado, e é um exame que traz bastante informação. Mas, por incrível que pareça, a maior parte dos casais que chegam, mesmo depois de terem passado com o ginecologista, mesmo sabendo que o ginecologista já fez o pedido, os maridos dificilmente fazem esse exame. É um exame super simples, né? Um exame que você vai em um laboratório. Hoje existem laboratórios super bacanas e super assim especializados no atendimento masculino, para não acontecer aquela coisa, né, dele chegar, né, o marido chega naquele laboratório onde tem 300 mulheres e aparece aquela enfermeira que chama o nome dele e fala assim: vem aqui colher o espermograma, né? Então, super constrangedor também para o paciente que vai colher o exame dessa forma. Até vai um recado, né? Se você trabalha no laboratório e faz isso, repense a forma como você faz. Vai até ele, pergunta, chama pelo nome, não precisa anunciar, né, o exame que vai ser feito. É bastante constrangedor. Isso também pode trazer um prejuízo no próprio resultado do exame. A sala de coleta desse exame ela tem que ser uma sala tranquila, uma sala sossegada. Eu já vi relatos de maridos conversando comigo: pô, doutor, eu fui colher, me colocaram no banheiro público, naqueles de cabine, que tinha 3, 4 cabines, e mandaram eu colher ali um espermograma naquela cabinezinha, né? Então, você imagina que tem ali um mocinho trabalhando no banheiro assobiando, um outro fazendo, né, um número 1 e um cara do seu lado fazendo o número 2, e você ainda ter que colher um espermograma numa situação dessa. É bem complexo e bem constrangedor. Então, na realidade, para quem que a gente vai pedir isso? Para o marido que está tendo, né, dificuldade de engravidar. Então, a mulher que até os 36 anos está tentando engravidar por um período maior que um ano, esse exame é obrigatório. Depois dos 36 anos é importante que a gente faça em 6 meses essa avaliação, e depois dos 40 anos imediatamente essa avaliação com o casal. 40 anos da mulher, tá? Para os homens a gente tem uma questão relacionada aí até os 55 anos, que a gente fica bastante tranquilo em relação a isso. Tem alguns trabalhos mostrando que as taxas de alterações genéticas e cromossômicas elas são menores nos espermatozoides do que nas mulheres, mas eu costumo recomendar que acima dos 55 anos a gente tem que tomar um cuidado especial, porque realmente existe um risco maior da gente ter alterações. Além disso, né, aquele paciente que já sabe que teve alteração, então aquele menino que acompanhou o urologista durante a vida, que teve uma dificuldade da descida do testículo quando era lá jovenzinho, lá criança, a gente chama isso de criptorquidia, quando operou varicocele, quando jovem. Então, hoje a gente brinca, mas o adolescente ele deveria sim ir ao urologista para ser avaliado, assim como a gente leva as meninas quando elas menstruam. Então, um menino com 12, 13 anos, ele já tem que ir no urologista. Até os 12, 13 anos, normalmente quem acompanha é o pediatra. Mas isso melhora muito o futuro reprodutivo. A gente tem que tomar um cuidado enorme hoje em dia, porque cada vez mais com esse culto do corpo perfeito, do corpo musculoso, do corpo forte, os meninos cada vez mais cedo estão tomando anabolizantes e estão tomando doses grandes, sem acompanhamento médico. Muitas vezes quem passa essa medicação, até quem fornece, quem entrega a medicação na mão desses meninos são personagens de academia. Isso traz um prejuízo enorme, porque desregula todo o eixo hormonal desse menino, aumenta muito a testosterona, e o nosso corpo entende que quando você tem testosterona, mesmo que seja exógena, que foi que você tomou, né, de fora, você não precisa produzir. E o homem, diferente da mulher, conforme você vai tomando esse hormônio durante muito tempo, o testículo atrofia.
e esse dano muitas vezes pode ser irreversível. Então, meninos ou homens que usam anabolizantes de longa data e quantidades enormes aumentam muito o risco de azospermia, quer dizer, eles param de produzir os espermatozoides e isso acaba tendo uma alteração. Para falar assim, a causa mais comum de infertilidade masculina a gente chama varicocele. É quando você tem varizes, vasinhos maiores, mais grossos, que ficam ali na região do testículo. E o que os nossas veias fazem? Elas levam embora os metabólitos que você não precisa mais de todo o metabolismo que a gente teve ali na região. E quando esses vasos eles são incompetentes, a gente chama, né, as varizes, aquilo ali fica represado. E a presença de todos esses produtos ruins, vamos dizer assim, ali na região faz algumas alterações. Então muda, por exemplo, a temperatura do testículo, denatura as proteínas e quando você desnatura essas proteínas, você acaba prejudicando a produção de espermatozoides. E isso gera uma resposta inflamatória local e esse excesso de resposta inflamatória aumenta todos os prejuízos que a gente tem no sêmen. Então, é muito importante a gente avaliar. Homens que têm, por exemplo, alterações importantes de comportamento, estilo de vida, que comem mal, dormem mal, privação de sono faz muito mal para a produção espermática, muda também o eixo hormonal, excesso de alguns tipos de alimento, como gorduras insaturadas, excesso de alimentos processados, carne vermelha, carboidratos ultraprocessados, então pão de farinha branca, né, o arroz branco, macarrão, massas brancas, isso interfere demais na produção do sêmen e isso vai atrapalhar na hora da gente ter a fertilidade. Existem casos, né, onde a gente tem outras alterações que podem ser estruturais, que são as alterações obstrutivas. Então, imagina que um homem ele produz espermatozoide, ele tem um espermograma um dia normal e de repente parou. A gente precisa entender se o corpo dele parou de produzir ou se ele continua produzindo e realmente tem algum problema exatamente nesse trajeto que a gente chama aí de azospermia obstrutiva. E aí, dentro da infertilidade, você vai ter, por exemplo, uma das causas que atrapalha muito a produção do sêmen, o excesso de gordura, né? Então, a nossa gordurinha, então, o homem obeso, o homem no sobrepeso importante, essa gordurinha ela é uma gordurinha que a gente entende como uma gordura ativa, ela produz hormônio, ela bloqueia o hormônio, ela pega o hormônio masculino, que é a testosterona, e transforma em hormônio feminino, a gente chama isso de aromatização. Então, todos esses desequilíbrios que a própria obesidade traz, além de toda a resposta inflamatória, prejudica a produção de espermatozoide, diminui a concentração, diminui a motilidade, diminui a morfologia, que seria a forma dela ficar mais bonitinha, e aumenta as taxas de fragmentação do DNA espermático, que é uma taxa que a gente tem, que basicamente ela avalia muito o processo inflamatório. Vocês têm alguns estudos mostrando que taxas de fragmentação de espermatozoide, né, do DNA espermático maiores do que 30%, essas taxas são quase que incompatíveis com uma gestação natural. Então são homens que podem ter até o sêmen normal, mas alterações importantes na fragmentação que não são detectadas de maneira de rotina, e aí você, quando acaba fazendo, vai descobrir por que aquele tratamento de reprodução humana não foi bom, ou por que não está conseguindo engravidar, e o casal se espanta. Pô, mas o espermograma é normal, a fragmentação super alta. Isso é um problema enorme. Tem vários casos que eu gosto de conversar e várias formas de se avaliar, mas tem um caso específico que eu penso em sêmen, que é muito bacana, que vale muito a pena contar. Era um casal, realmente tinha uma dificuldade grande de engravidar, ele tinha uma alteração espermática importante, ele era bem obeso. E aí ele fez um tratamento de reprodução, a gente não conseguiu ter embriões até o final do processo. E aí a gente sentou, conversei bem sério com ele, falou, olha, eu acho que assim, dentro de todos os exames que a gente tem, dentro de tudo que a gente avaliou, a gente não tem nada que a gente possa assim justificar de uma maneira tão importante o fato de não ter tido um embrião, a não ser essa fragmentação do DNA espermático. Ele tinha um pouquinho de varicocele, mas ele não queria operar, tinha uma resistência muito importante. O que ele fez? Ele voltou ao urologista, que é um urologista especialista em reprodução humana,
Esse andrologista indicou a cirurgia, ele fez a cirurgia e aí ele se comprometeu comigo. Ele falou, doutor, eu vou voltar daqui a 6 meses, eu vou fazer tudo possível que você está me falando, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou mudar minha atividade física, eu vou emagrecer, eu vou comer direito e vou fazer a cirurgia. Ele ainda brincou comigo, ele falou, eu não acho que isso vai fazer diferença, mas se você está me falando que vai, eu vou acreditar em você e eu vou tentar esse caminho. E a gente, né, eu falei, bom, tomara que ele consiga botar esse propósito na vida dele e seguir esse caminho. E foi o que aconteceu, ele voltou 20 quilos mais magro, ele voltou fazendo atividade física, era outra pessoa, operou a varicocele e aquele exame de fragmentação que estava 35%, que era bem alto, incrivelmente voltou perto de 6%, que é super normal e super baixo. E para aquele casal a gente fez um novo ciclo e eles tiveram uns 8 embriões, então para um casal que nunca tinha tido embrião, né, conseguir isso daí, e desses 8, 6 embriões que eram euploides, que a gente fez a biópsia do embrião. Ele transferiu um embrião, a mulher dele engravidou, teve esse filho, foi maravilhoso. Eles até estão querendo já voltar para buscar um segundo bebê, a gente já voltou a conversar, é um casal muito querido. Então, a fertilidade masculina é uma coisa que a gente tem que se despir de todo o preconceito que a gente tem, os homens precisam entender isso. O fato de ter um filho antes não significa que você não pode desenvolver um problema depois e não ter um filho. As causas têm que ser investigadas, a gente precisa pesquisar o que está acontecendo, então basicamente a gente vai fazer exame de sangue, a gente vai fazer uma avaliação ultrassonográfica, um exame físico bem feito por um andrologista para avaliação de varicocele e um exame de sêmen num laboratório que tem a tradição em avaliar sêmen. Eu vejo também isso, muitos casais chegam aqui com um espermograma sei lá de onde, um laboratório sei lá de onde, que demorou 3 meses para ficar pronto o resultado do sêmen e que você não confia no resultado, né? Esse é um ponto também importante da gente avaliar e ter como importante nesse caminho. Feito tudo isso, ver se você tem um estilo de vida bacana, né? Se a gente consegue melhorar isso, mudar esse estilo de vida, se tem coisa para melhorar, principalmente na alimentação, no sono, no trabalho, no estresse. Se a gente conseguir fazer tudo isso, eu acredito que a gente vai ter resultados melhores ou para engravidar espontaneamente, ou para melhorar os nossos resultados em ciclos de tratamento. É bastante comum as pessoas também me procurarem ou procurarem um urologista pensando no seguinte, eu sou jovem hoje, vou tomar anabolizante, vou fazer alguma coisa diferente, vou fazer uma cirurgia no testículo, tenho varicocele, ou acabei de descobrir um tumor, um câncer, vou ter que fazer uma quimio, uma rádio, alguma coisa assim. Tem como preservar a fertilidade masculina? E a preservação da fertilidade masculina é um processo super simples. A gente vai fazer 3, 4 coletas de sêmen e vai congelar essas amostras. Então, vale muito a pena congelar o sêmen, especialmente esses meninos aí que estão tomando anabolizante pra caramba. Eu acho que isso é um caminho importante para se pensar. Eu sou um pouco contra os anabolizantes, mas se for fazer, procure um médico que vai te ajudar, que vai acertar o eixo, que vai arrumar a coisa direito. Não exagere, né? É difícil porque, como toda droga, o anabolizante também é uma droga que vicia. O que vicia, na verdade, é o resultado. Então, aquele rapaz fica todo inchado, todo forte, e aí quando ele para de tomar, ele murcha, né? Ele perde aquilo ali. E aí ele já quer tomar de novo para ficar forte de novo, e aquilo não é natural, não tem como, né? Não dá para manter níveis de testosterona em 1000, 2000 sem produção, né? Sem introdução exógena, né? Então, isso é muito difícil da gente conseguir. Então, esses casos de prevenção de fertilidade são muito bacanas para a gente introduzir essa cultura na nossa forma de ver a vida e na nossa forma de enxergar a fertilidade masculina. Esse foi o Talk Fértil de hoje, a gente conversou sobre a fertilidade masculina e o Talk Fértil, o nosso principal objetivo é conversar sobre assuntos relacionados à fertilidade e à saúde da mulher. E o próximo assunto que a gente vai conversar daqui a 15 dias é a respeito do abortamento espontâneo. Quando que isso acontece, se é importante a gente sair pesquisando tudo que a gente tem que pesquisar, se tem algum problema relacionado, se é uma coisa comum, normal ou não, e como isso impacta na vida das pessoas. Acho que essa é a principal importância a respeito de tudo isso. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Compartilhe com as pessoas que você gosta, que você sabe que pode ajudar, ou simplesmente, que saiba
ou que seja um pouco curioso e que queira saber um pouco mais sobre o assunto. Obrigado!